E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Vamos continuar falando sobre Renascimento. Na aula passada, a gente viu o que é o Renascimento, alguns dos seus principais artistas, quando aconteceu, onde começou e por que começou, né? Qual era o contexto da época em que o Renascimento começou. E aí a gente vai falar de outras áreas do Renascimento, além das artes visuais da pintura. A gente vai falar da literatura e da ciência no Renascimento, tá? E aí, para começar, a gente vai falar do Nicolau Maquiavel, que escreveu sobre política, e na obra chamada O Príncipe, que é a obra mais famosa dele, ele vai tentar instruir o governante a como obter o poder e como manter o poder. Então ele vai escrever de uma forma muito realista, como é que a política procede, sem moralismos, sem ficar apelando para a religião. Ele vai pegar o ponto de vista humano mesmo da coisa. E aí temos o Erasmo de Roterdã, que é considerado o príncipe dos humanistas. Ele também foi um grande estudioso aí da cultura grega, da língua grega. E ele escreveu uma obra, a obra mais famosa dele, chamada Elogio da Loucura, em que ele acaba enaltecendo alguns defeitos do ser humano, certo? O que dá a ideia de colocar o ser humano realmente nesse aspecto central. Ele também faz muitas críticas à Igreja Católica. A gente sabe, lá na Idade Média, dominava o pensamento, dominava a política, dominava a economia, né? Enfim. E temos o Thomas More, que vai escrever uma obra chamada Utopia, que é uma obra em que ele trata de uma sociedade alternativa, uma sociedade perfeita que ele inventa, uma sociedade fictícia em que tudo funciona, tudo é bom, em que não há pobreza, que o governo é justo, enfim. Ele tentou fazer uma obra em que ele reproduzia uma sociedade ideal, que ele queria que a sociedade dele fosse daquele jeito, principalmente com quem era mais pobre. Para ele, a pobreza, a desigualdade social era a raiz de todos os problemas da sociedade. Então ele criou uma história fictícia em que um navegador, um aventureiro, narrava uma sociedade que ele havia conhecido chamada Utopia. E lá ele descrevia toda a organização dessa sociedade, o funcionamento dessa sociedade, como é que eles faziam para não ter gente pobre, como é que fazia para manter todo mundo ocupado, como é que puniam os criminosos quando haviam criminosos, etc. Miguel de Cervantes, que vai escrever a obra mais famosa dele chamada Dom Quixote, que é bem legal, em que ele vai falar de um cara lá na Espanha que ficou maluco, começou a acreditar que era um cavaleiro andante, um cavaleiro medieval. E aí essa história ela vai satirizar, vai ironizar, vai criticar, vai caçoar do pensamento medieval em relação aos romances de cavalaria. É o cavaleiro que vai salvar a donzela, todo de armadura, um nobre, com coração, com bravura, etc. E aí o Miguel de Cervantes, nessa obra, ele simplesmente vai fazer uma grande piada sobre esse tipo de personagem. E aí temos o Luís de Camões, cuja principal obra se chama Os Lusíadas, e ele vai enaltecer os portugueses. Ele, como bom português, né? Ele também era militar, é por isso que ele tem esse olho meio assim, foi um ferimento de guerra. E o Luís de Camões ele vai escrever um poema épico em que ele vai enaltecer os portugueses, as conquistas de Portugal, que é uma coisa que a gente vai ver quando a gente for falar sobre as grandes navegações, tá? Que os portugueses foram muito importantes para isso. E um dos resultados dessas grandes navegações foi o fato de terem encontrado o que hoje a gente chama de Brasil, né? Os portugueses, em suas aventuras marítimas, acabaram encontrando esta terra, né? Que já era habitada. Não custa lembrar. E o Luís de Camões ele vai escrever uma obra em que ele vai demonstrar todo o seu orgulho de ser português, o orgulho de Portugal, as glórias de Portugal. E William Shakespeare, sei que muitos de vocês pelo menos já ouviram falar esse nome, que escreveu, ele era dramaturgo, ou seja, ele escrevia peças de teatro, entre elas Romeu e Julieta, que vocês já conhecem, né? Ele escreveu tragédias, ele escreveu comédias, e sempre dramatizando os problemas do ser humano. Muito antigamente as obras elas falavam mais dos aspectos religiosos, falavam eram os romances de cavalaria, né? O cavaleiro andante, a donzela e tal. Enfim,
O William Shakespeare, ele vai produzir peças de teatro em que ele vai se aprofundar nos sentimentos do ser humano, nos dramas, nas tragédias, nas contradições, no pensamento do ser humano, nos problemas, enfim. Ele vai retratar a alma humana nas suas obras. E aí agora a gente vai falar sobre a ciência. Falamos da literatura, vamos falar um pouquinho da ciência no Renascimento. A busca pela perfeição na reprodução de imagens levou os artistas a estudarem profundamente a natureza. Além disso, os intelectuais da época buscavam romper com as concepções filosóficas que, segundo eles, estavam ultrapassadas. Aos poucos, essa tendência favoreceu o pensamento científico, privilegiando a observação e a experimentação. O resultado foi uma série de avanços no conhecimento humano em diversas áreas, como a matemática, a medicina, a engenharia e a astronomia. Então, o Renascimento começa com artistas, né, que começam a enaltecer o ser humano, começam a querer reproduzir tanto o ser humano quanto a natureza nas suas obras de maneira exata, e isso vai levar esses artistas a estudarem a natureza, estudarem o corpo humano, entenderem melhor o mundo que os circunda. E a partir dessa busca pelo entendimento é que eles vão começar a fazer observações, vão começar a fazer experimentações, e aí a ciência vai se desenvolver, tá? Vamos ver alguns exemplos do que rolou nessa época. Do geocentrismo ao heliocentrismo. Geocentrismo é a ideia de que a Terra é o centro do universo. Heliocentrismo é a ideia de que o Sol é o centro do universo. E hoje todo mundo sabe, quase todo mundo, tem ainda gente doida que acha que não, que o Sol é que está no centro do sistema solar e os planetas giram ao redor do Sol. Mas lá na Idade Média acreditava-se no quê? Que era a Terra o centro do universo e que o Sol, a Lua e todos os outros planetas giravam ao redor da Terra. E hoje nós sabemos que não, que nós giramos ao redor do Sol junto com os outros planetas, né? E aí essa ideia ela era baseada no Ptolomeu. Ptolomeu é que desenvolveu essa ideia, ele colocou a matemática, a física a seu favor para tentar provar que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam em torno dela. Aí, galerinha, um cara chamado Copérnico, ele vai desenvolver alguns estudos em que ele vai dizer o seguinte, olha, pelos meus cálculos e minhas observações, não é a gente que está parado, a gente está em movimento. A gente também está girando ao redor do Sol. Não é o Sol que está girando ao redor da gente, não. Só que Copérnico, com medo da igreja, principalmente, ele acabou morrendo e só depois da morte dele é que resolveram publicar suas obras. E aí um cara chamado Galileu Galilei acabou pegando a obra do Copérnico, estudou ela e ele desenvolveu a luneta, né, para observar melhor os astros. E aí o Galileu Galilei ele vai descobrir, por exemplo, que a Lua é uma rocha. Ele vai ver que a Lua tem crateras, que a Lua tem um relevo. Ele vai descobrir que Júpiter, Saturno tem luas. E essas luas giram ao redor desses planetas. E aí ele vai dar a ideia de que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E aí a Igreja Católica vai chamar ele no tribunalzinho e vai dizer, ô Galileu, que história é essa de que a Terra é que gira em torno do Sol? Não pode. Pois é, a Igreja Católica ela proibia essa ideia. Para a Igreja Católica, a Terra era que era o centro do universo. E aí o Galileu Galilei ele foi obrigado a se retratar. Ele, sem acreditar nas próprias palavras, ele tá bom, eu errei, é verdade, a Terra é que é o centro do universo. Quando na verdade ele sabia que a Terra não era o centro do universo. E aí só alguns anos depois é que a gente chegou nessa conclusão, sem medo das represálias religiosas, e hoje a gente aceita essa ideia de que na verdade é o Sol que está no centro do sistema solar e todos os outros planetas giram em torno dele. E aí um outro cara bem interessante foi o Vesalius, Andreas Vesalius, que desenvolveu a anatomia, o estudo do ser humano, do corpo humano. Então ele fez vários desenhos, vários estudos, demonstrando o funcionamento do ser humano, né? Ele dissecava cadáveres, que também era uma prática que a igreja condenava. Pegar corpos humanos para abrir, para estudar, era algo que também a religião condenava. E o Vesalius ele insistia nessa ideia para entender melhor o funcionamento do corpo humano, e hoje a medicina, por exemplo, deve muito aos estudos do Vesalius.
E aí, gente, para finalizar, o Renascimento ele fez muito sucesso graças a esse cara chamado Gutenberg, tá? O Gutenberg, Johann Gutenberg, foi um alemão que criou a chamada prensa móvel. O que é isso? É como se fosse uma máquina copiadora de Xerox antiga, primitiva. Como é que funcionava? Haviam moldes de letrinhas, tá? Pegava uma folha, pegava o papel, colocava esses moldes em cima do papel e prensava. A partir daí o papel estava lá com as letrinhas. Não é legal? Antes da prensa móvel, como é que se reproduziam documentos? Escrevendo à mão. Então, por exemplo, se você vivesse lá no século XIII e escrevesse um livro, que você quisesse que seu livro fosse publicado e vendido, esse livro ele teria que ser copiado à mão para chegar às outras pessoas. Com a prensa móvel, você conseguiria produzir num dia só centenas de livros, tá? Então isso foi essencial para quê? Para que as ideias circulassem mais rápido na Europa. Então em um dia você poderia ter vários livros e distribuir. Então as grandes ideias na arte, na filosofia, na religião, na matemática, na ciência, enfim, acabaram se reproduzindo melhor e circulando mais pela Europa. Houve um aumento na circulação de ideias, tá? O que hoje para nós não é tão impressionante, porque hoje você escreve uma coisa no celular e alguém lá na China pode ver, por exemplo, ao mesmo tempo. Mas naquela época, essa aceleração da produção de livros, de documentos, de papel foi uma verdadeira revolução, tá? E aí eu finalizo esta aula com essa imagem, uma imagem que provavelmente vocês já viram na casa da avó, tia, não sei, que muita gente tem esse quadro em casa. Isso aí é a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, certo? E essa obra ela vai trazer, é uma obra que muita gente tem em casa e ela vai simbolizar muito bem a ideia do Renascimento. Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas do Renascimento, produziu essa obra e ela tem várias características. Por exemplo, o humanismo, apesar de ser uma obra religiosa, a Última Ceia, né, de Jesus, você vai ver as emoções estampadas nos rostos dos personagens, a tentativa de reproduzir os corpos perfeitamente e a perspectiva. Olha só o fundo da imagem, a imagem tem profundidade. É como se a mesa, os apóstolos e Jesus fosse uma imagem 3D. Então Leonardo da Vinci ele quis reproduzir profundidade na imagem. E isso tudo está rodeando a gente. Valeu, galera!